Vamos à palavra do Senhor nesta noite para as nossas vidas. Deus tem uma palavra para a sua vida. Você concorda comigo? Diga amém. Amém. Então repita assim comigo: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Curve a sua cabeça como você está aí. Pai, nós cremos que a partir de agora é contigo, Espírito Santo. Se o Senhor Deus tem estado conosco por onde temos passado, mais uma vez eu peço que o Senhor venha nos usar para a glória do teu nome. Que diminua eu e que cresça o Senhor aqui neste lugar, porque tu sabe o quanto, Senhor, eu estou na tua dependência nesta noite. O quanto não somente eu, mas a tua igreja precisa receber algo de ti. E a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, uma palavra cristocêntrica. Então eu peço que durante o desenvolver desta mensagem, o teu Espírito Santo já comece a trabalhar nas vidas e nos corações. E da mesma forma como eu já vi esta igreja saltando, pulando, glorificando, esbanjando-se na unção e no poder de Deus, assim o seja conforme o teu querer. Mas que haja nesta noite uma conscientização plena, que haja nesta noite uma revelação, uma atuação da tua palavra de uma forma muito especial no seio desta igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Amados, embora eu tenha lido um texto que está no primeiro livro da Bíblia Sagrada, eu quero vos falar nesta noite do centro da Bíblia Sagrada. O centro da Bíblia Sagrada está na base de um homem revelado por parte divina, sendo Jesus Cristo o nosso Senhor. Jesus Cristo, aquele que consumou o ato da vitória da igreja ali na cruz do Calvário, ele é o mesmo que tem atuado na história desde o princípio da humanidade, desde o princípio da criação. Mas dizer que Jesus Cristo tem atuado somente no princípio, nós estamos nos reportando a uma esfera de tempo muito limitada, porque na verdade o nosso Cristo, nosso Senhor, ele tem atuado desde a eternidade passada. A Bíblia nos diz que de eternidade em eternidade ele é Deus, ele continua sendo Deus. E eu quero vos falar nesta noite de como o meu Senhor tem atuado desde a eternidade passada, desde o princípio de todas as coisas, e como o Senhor continua atuando no meio da igreja. Quando nós falamos de atuação, a atuação vem do verbo intransitivo atuar. E o que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que atuar é aquele que está em uma constante ação, é aquele que está agindo ou realizando alguma coisa, é aquele que está no centro da cena. Eu começo a entender que desde o princípio de todas as coisas, desde o princípio mais remoto a quem nós não conseguimos dimensionar, porque se fala de eternidade, o meu Jesus tem atuado, o meu Jesus tem agido, o meu Jesus nunca foi coadjuvante, o meu Jesus, o seu Jesus, ele sempre esteve como aquele que está no papel principal, no centro de todas as coisas. E isto é tão verdade que ele está hoje aqui tendo a atuação principal. Você não veio nesta noite aqui porque recebeu apenas um convite, porque ouviu dizer que A mais B estariam aqui. Você veio aqui nesta noite porque sabia que aqui você encontraria a pessoa amada de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quantos têm convicção de que ele está conosco nesta noite? Mas quem é este Jesus? Ele é aquele que atuou desde o princípio e tem atuado até então. Jesus é aquele que foi revelado da parte do Pai para fazer a propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo veio a este mundo, tornou-se conhecido através dos seus milagres, dos seus atos. E em todos os milagres que ele operou, a presença do Pai, a presença de Deus sempre foi com ele. Deus nunca o abandonou. No seu nascimento, lá estava
Deus com ele. Quando ele começou a crescer aos seus 12 anos de idade, entre ali os príncipes dialogando e falando acerca da palavra, Deus estava com ele. No início do seu ministério, quando começou a atuar os primeiros milagres, o Senhor Deus estava com ele. Estava com ele quando curou o cego à beira do caminho, estava com ele quando curou aquela mulher do fluxo de sangue que sofria há 12 anos, estava com ele quando multiplicou os pães e alimentou a mais de 5.000 pessoas. O Senhor Deus sempre esteve com ele em todo o seu ministério. Esteve com ele quando sofria no Getsemane, quando no Getsemane ele orava e o seu suor se transformava em gotas de sangue. Deus estava com ele. O Senhor estava com ele quando passou pela cruz. O Senhor Deus estava com ele quando ressuscitou dentre os mortos e lhe deu um nome que é posto sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daquele que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Você está aqui nesta noite porque você confessa que Ele é o Senhor da tua vida e que Ele tem agido na tua vida. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículos 55 e 56, nós vemos ali o primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Ele estava dando o seu discurso quando ele disse em suas palavras: eis que vejo os céus abertos e Jesus Cristo à direita de Deus Pai. Ele descreve como o Senhor estava maravilhoso, o seu rosto reluzente, a sua veste reluzente. Já não era mais aquele Cristo humilhado, empoeirado, crucificado em uma cruz. Era um Cristo que agora já não era mais cordeiro, mas era o leão da tribo de Judá. E quando ele diz que via ele ao lado de Deus Pai, ele estava fazendo justamente referência a que João iria escrever mais tarde na sua primeira epístola, dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, nós temos um advogado junto a Deus Pai. Ele é o advogado da igreja, o intercessor da igreja, aquele que peleja as tuas causas e advoga a teu favor. E nesta noite ele está aqui, veio pessoalmente para agir em teu favor. Jesus Cristo tem atuado desde os tempos passados, desde a eternidade passada. Quando eu leio no livro de Provérbios 8:22, ele ali é apresentado como sendo a sabedoria. O texto bíblico nos diz, na inspiração de Deus na vida do rei Salomão, usando ele, dizendo que como a sabedoria, ele estava desde a eternidade no mundo habitável de Deus, junto de Deus, e junto de Deus ele era o seu aluno. A Bíblia diz que antes que os montes fossem formados, antes que os céus fossem criados, antes que houvesse firmamento, antes que os outeiros fossem criados, ele já existia, estava junto de Deus e aprendia com o Criador de todas as coisas. Então o Jesus Cristo, a quem nós servimos, ele está vindo desde a eternidade passada. Ele está vindo desde um tempo em que nós não podemos dimensionar. Alguém uma certa feita quis, pastor Rafael Éder, dimensionar a eternidade e perguntou para Deus: Deus, diga para mim, quanto tempo é a eternidade? Eu gostaria de saber quanto tempo tem a eternidade. Este irmão foi dormir à noite, Deus falou com ele através de um sonho, e no sonho ele via uma grande rocha, uma pedra com mais de 100 metros quadrados, e um pequeno pássaro, um pardalzinho, pousava nesta pedra e limpava o seu bico para lá e para cá. Um anjo apareceu para ele e disse: está vendo este pássaro? Está vendo esta pedra? Quando esta pedra se desgastar, de tanto este pássaro vir aqui uma vez por dia e limpar o bico nela, então terá passado 1 minuto da eternidade. Se você consegue compreender, vai compreendendo o que é a eternidade, porque quando a Bíblia nos fala da eternidade,
eternidade, o meu coração se alegra, porque há uma promessa para a igreja, e a promessa para a igreja é que nós passaremos com Ele a eternidade. A eternidade, a eternidade. Quem tem convicção de que vai passar a eternidade com o Senhor? A eternidade foi feita para você, ó crente. Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses, ele diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de alarido, com trovões de Deus, e Ele virá para arrebatar a igreja, a noiva linda, e levar para estar com Ele. Não é para passar um dia, 2 ou 3, mas é para passar a eternidade. Meu coração se alegra porque eu vou passar a eternidade com o Senhor. A eternidade com Deus é coisa que alegra a igreja. Só por se falar em eternidade, nós ficamos felizes, porque sabemos que o nosso Jesus está vindo dessa eternidade. Então vale a pena ser cristão, porque Ele está desde o princípio de todas as coisas. A Bíblia nos diz em Ezequiel capítulo 28, versículo 11, descrevendo a queda de Lúcifer, aquele que vivia em um jardim de pedras fogueadas, quando ele coloca no seu coração a intenção de ser igual a Deus. Aliás, vale apenas fazer uma correção. Muitos dizem que Lúcifer quis ser maior do que Deus. Não, ele quis ser igual a Deus, porque maior ele sabia que era impossível de ser. Então ele disse: subirei às mais altas nuvens e colocarei o meu trono. Ele queria estabelecer o teu trono junto com Deus, mas mesmo assim não poderia, porque ele é criatura e Deus é criadora. Então a Bíblia nos diz que ele foi expulso do céu. Em Lucas, parafraseando o contexto 10, capítulo 10 e o versículo 28, Jesus fala aos seus discípulos que ele viu Satanás cair do céu como um raio. E em que ocasião foi esta, pastora? Quando ele chama os seus discípulos e manda eles saírem para evangelizar. E ele disse algo para os seus discípulos muito importante, que hoje está vivo no meio da igreja. Ele disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, porque eu vi o dia em que ele foi expulso do céu e caiu na terra, e eu dou poder a vocês para vencê-lo, para pisá-lo. Ei, o Senhor tem comissionado a igreja e dado poder à tua igreja, poder à tua igreja. Quem tem recebido de Deus esse poder, abra a tua boca nesta noite e glorifica o santo nome dele. Ele existe desde o princípio. Quando a Bíblia nos diz: no princípio criou Deus todas as coisas, a Bíblia está falando de um princípio para mim e para você, de um princípio de todas estas coisas que nós vemos e conhecemos. Este é um princípio que nós conhecemos e que a Bíblia nos diz. Mas o que tem de importante nisso? Aqui está a atuação do meu Jesus. Primeiro, quando Deus dizia assim: haja luz, a palavra haja é um verbo, isso quer dizer uma ação. Esta palavra haja era a atuação do meu Jesus, realizando aquilo que Deus estava verbalizando. Enquanto Deus dizia haja luz, Jesus Cristo, ele ia e realizava, ou seja, a luz passava a existir através da atuação dele. Pastor, isso é bíblico? Sim. João escreveu no seu evangelho dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus. E quando Deus dizia haja luminares, a palavra haja é ação. Jesus Cristo realizava a ação e tudo vinha a acontecer. Eu louvo a Deus porque Ele tem agido desde o princípio. Ei, levanta a tua mão que eu quero entregar uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Se Ele tem agido desde o princípio, importa-me a te dizer que Ele continua agindo em favor da tua vida aqui também nesta noite. Ele continua agindo em favor da tua família aqui nesta noite. Ele continua agindo em favor da tua causa nesta noite.
Ele sempre atuou no princípio. Gênesis capítulo 3, versículo 21. A Bíblia nos diz que quando os nossos primeiros pais pecaram, esconderam-se de Deus. O texto é muito conhecido, porque Deus vem passeando pelo jardim e procurando e chamando o homem: Adão, Adão. E Adão estava escondido. De repente eu vejo Adão saindo por detrás de uma moita. Adão estava diferente, porque ele havia feito para si umas roupas feitas das próprias folhas das árvores. E Deus olhou para ele: que é isto, Adão? Ele disse: olha, Deus, eu ouvi quando me chamou, mas só que eu estava nu, me escondi. E Deus disse: quem mostrou para você que você estava nu? Aí começou o processo de acusação, que não tem parado de lá para cá. O homem tem sempre procurado desculpa para assumir as suas responsabilidades. Ele disse: olha, Deus, foi a mulher, viu? A mulher que tu me deu. Ainda quis colocar um pouco de culpa em Deus, como se Deus fosse o culpado de ter dado a mulher a ele. Deus disse: ei, por que fizeste isso, mulher? Transferência de responsabilidade. Foi a serpente. Nos dias de hoje tem muita gente transferindo responsabilidade, porque a igreja não cresce, porque a igreja não progride. Ah, pastora, a culpa é da mulher que não me deixa sair para evangelizar. Ei, irmã, por que você não vem? Ah, pastora, a culpa é dos filhos, viu? É os barrigudinhos lá de casa, tá difícil sair com eles. Chega de transferir responsabilidade. Assuma nesta noite o que é compromisso teu, o que é compromisso teu. Mas o texto não acaba. A Bíblia diz que Deus olhou para eles e sabiam que aquelas folhas iriam se secar. Então ele pega um cordeiro, mata, tira o couro dele, a pele dele, e faz vestes para eles, vestes duradouras para cobrir a nudez do homem. O que aquele animal simbolizava? Simbolizava Jesus Cristo. Ele continua atuando ainda em Gênesis capítulo 28. A Bíblia nos diz que Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, para no deserto, e no meio do deserto ele deita sobre uma pedra e dorme. Quando ele deita sobre a pedra e dorme, a Bíblia diz que ele teve um sonho. Qual é o sonho que ele teve? Ele sonhou com uma escada que subia da terra ao céu, se você preferir, descia do céu até a terra, e anjos do Senhor subiam e desciam por ela. Aqui também eu vejo a manifestação e a ação de Jesus Cristo. Primeiro, permita-me para te falar desta pedra. Esta pedra simboliza também o próprio Cristo, porque sobre ela estava edificada no seu sonho a escada que conduzia os anjos de cima para baixo e de baixo para cima. Jesus Cristo, ele é o único que pode abrir caminho da terra ao céu, ou do céu à terra, e revelar os mistérios de Deus ao homem. O que ele não estava compreendendo, a igreja compreende hoje. Ele é o único que abre caminho e revela as maravilhas do céu. Ei, por que que num culto como este o fogo pega, o crente pula, dá glória a Deus e sapateia? É porque o caminho está aberto e nós temos comunhão com ele. Quem está tendo comunhão com o Pai vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando. Não há impedimento, não há impedimento. Hoje é uma porta aberta, escancarada. Hoje há um novo e vivo caminho. Hoje você pode ter acesso à presença de Deus e sentir a glória dele neste lugar. Ah, Deus, tu és maravilhoso. Quando a Bíblia nos fala de pedra, a Bíblia apresenta Jesus também como sendo uma pedra. Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo de número 2, ele diz que ele é a pedra viva, a principal pedra de esquina, a pedras que os edificadores rejeitaram. Mateus capítulo 18, Jesus faz um diálogo com Pedro e diz: ei Pedro, tu és um pequeno fragmento de pedra, mas eu sou a rocha firme, a pedra inabalável. Isto quer dizer que a igreja do Senhor está bem fundamentada. Quando você vê um crente meio lá, meio cá, quase caindo, alguns acusadores logo se levantam e começam a dizer: esse não tem mais jeito, esse já foi para baixo, esse aí escorregou mesmo, esse aí nunca mais vai ser colocado de pé. Ei, se ele um dia foi firmado sobre a rocha, quando passar o temporal e o vendaval, ele volta a ser colocado de pé novamente, porque tem fundamento. A igreja do Senhor está sustentada até os dias de hoje na rocha de esquina, Jesus Cristo, o Senhor.
foi feita para você, ó igreja. Muitas seitas, muitas religiões nascem e com menos de 1, 2, 3, 10 anos acabam. Do evangelho falaram a mesma coisa. Esse Jesus aí que eles andam pregando, não se preocupa não, porque daqui a pouco ninguém mais vai ouvir falar de Jesus. Os discípulos pregavam, aí veio a diáspora. Os discípulos saíram corridos de Jerusalém. Alguém pensou, agora acabou a igreja, porque não há mais seguidores dele aqui. Acabou. Engano. Porque eles não estavam fundamentados em um pedaço de rocha, fragmento. Eles estavam fundamentados na rocha, na principal rocha de esquina, o sustentáculo de toda a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E quando esses homens saem de Jerusalém, a primeira coisa que eles começam a fazer fora é falar do evangelho, é falar de Jesus Cristo e da sua atuação no decorrer da história da humanidade. E o evangelho que antes estava só em Jerusalém, agora está tomando todo mundo. Hoje são mais de 2 bilhões e 600 milhões de pessoas em todo o mundo que dobra o seu joelho e confessa Jesus Cristo como Senhor e adora Ele como Senhor da sua vida. Ei, tem parte desses adoradores aqui nesta noite? Se tem, adora e confessa seu Senhor. Aleluias. Jesus, Ele é maravilhoso. Ainda Jacó teve uma outra experiência muito linda. A Bíblia nos fala no livro de Gênesis 32, versículo 22, que Jacó teve um encontro com um anjo diferente, porque no capítulo 22 de Gênesis, ele encontra um anjo, dialoga com ele, mas esse anjo não despertou nele o seu interesse. Ele agora encontra um no vale de Jaboque, que prende a sua atenção, porque ele era diferente, algo nele lhe chamava a atenção, ele tinha detalhes peculiares, e ele foi perguntar a esse anjo qual era o seu nome, e ele não respondeu. Ei, esse anjo também tipifica Jesus Cristo. Eu imagino se ele fosse responder para Jacó, ele diria assim: ei Jacó, o meu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o que tem todo o poder. Fui morto, mas revivi. E Ele está nesta noite no meio desta igreja. Para quê, pastor? Para abençoar a sua vida. Ele continua atuando na história da humanidade. Conta-nos a história que por volta do século de número 15, quando Lutero se converte ao cristianismo, o diabo foi desafiar Lutero. E em uma noite de oração em seu quarto, o diabo apareceu a ele e começou a afrontar Lutero, dizendo para Lutero as coisas que ele havia feito quando estava lá, como um sacerdote da religião morta, arcaica e antiga. Começou a acusar Lutero, dizendo: você está querendo pregar acerca desse Jesus, mas e as coisas que você fez no passado? Você não pode. Naquele momento, Lutero diz-nos a história, encara ele e diz assim: ei Satanás, você só esqueceu de uma coisa. Eu realmente fiz muito no passado e pequei muito, mas você esqueceu de dizer que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. De lá para cá, irmão, o adversário tem tentado parar muitos crentes, lançando neles uma mancha de pecado. Quando Jacó encontra este anjo pela manhã, ele diz: eu não te largarei se tu não me abençoares. A Bíblia me diz que este anjo colocou nele uma marca. Diga comigo: colocou uma marca. Aí o diabo, como é colão, gosta de copiar as coisas que Deus faz. Ele tenta enganar o homem e começou a usar a boca de alguns incautos da fé, dizendo que o pecado é a marca que o diabo deixa no homem. Deixa eu falar uma coisa para você: só quem deixa marcas no homem é Deus, é Jesus Cristo. É, pastor, é verdade, verdade. Me prova isso. Claro, de uma forma muito clara. Por quê? Porque o que o diabo deixa na sua vida
não é marca, porque marca é aquilo que não pode ser tirado. O que ele deixa é apenas uma mancha. O pecado mancha a nossa veste, mancha a nossa vida. Mas como disse Lutero, o sangue de Jesus ainda continua lavando toda a mancha do pecado, toda a mancha do pecado. Hoje você é purificado no sangue do Cordeiro. Quem está purificado, não vale acusação contra a tua vida, não vale acusação contra a tua vida. Jesus Cristo te lavou. Mas o meu Deus continua marcando os seus. E hoje ele tem marca para a sua vida aqui. Jacó queria ser abençoado, ele abençoou e marcou. Marcou porque abençoou. Paulo, uma certa feita, estava pregando em um determinado lugar, e está registrado no livro de Gálatas, capítulo de número 7 em diante. E alguém quis parar Paulo e disse para Paulo: ei Paulo, você está pegando pesado. Eu imagino o pastor Rafael Éder como se fosse hoje. Ei pastor Rafael Éder, pega leve, você está pegando pesado aí, rapaz. Está falando coisa, vai mais devagar, seja mais sutil. Porque hoje, né, pastor Manabel, eles querem colocar um tampão na boca dos pregadores e não nos deixar pregar a palavra de Deus. Eu louvo a Deus, porque a primeira coisa que eu cheguei aqui e vi foi uma placa escrita ali: olha, pregue somente a palavra de Deus. Eu levantei a minha mão ao céu e glorifiquei a Deus, porque eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Goste você ou não, mas é assim. Então, de lá para cá, Paulo deixou-nos uma palavra dizendo: olha, já que vocês estão querendo me fazer parar, vou deixar uma palavra para vocês. De agora em diante, ninguém me inquiete, ninguém me faça parar, porque eu trago comigo as marcas de Jesus Cristo. Glorifica o Senhor, glorifica o Senhor. Tem marca de vitória para a tua vida hoje, tem marca de bênção para a tua vida hoje, tem marca de conquista para a tua vida hoje. Ele continua agindo, Ele continua agindo. Ele vem atuando. Atuou quando o povo estava para sair do Egito. Ei, aqui nós vemos muito simbolismo. Primeiro, que na saída do Egito tem simbologia. Moisés é o tipo de Deus, Faraó é tipo do diabo, o Egito é o tipo do mundo, Israel é o tipo da igreja, e Canaã é o tipo da Jerusalém que nós almejamos chegar um dia. Na trajetória do Egito a Canaã, muitas foram as dificuldades. Se eu fosse pregar todas as simbologias em Cristo Jesus, o tempo não nos daria, e eu quero obedecer o horário. Mas quando o mar se abriu, era tipo de Jesus Cristo. Quando a rocha deu água, era tipo de Jesus Cristo. Quando nós vemos Ele atuando, matando a sede do povo, como coluna de fogo, como nuvem durante o dia, nós estamos vendo a atuação dele de lá para cá. Agora escute: o povo saiu do Egito e demorou 40 anos para entrar na Canaã. A igreja do Senhor não vai levar mais do que 7 milésimos de segundo para entrar na Jerusalém, que está preparada, que está preparada. Quem crê, quem crê, quem crê, vai ficando de pé comigo, vai ficando de pé comigo, vai ficando de pé comigo, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Ele continua atuando, atuou no ministério, curando a muitas pessoas, atuou quando a igreja recebeu o sopro do Espírito Santo, e de lá para cá, a cada dia, Ele tem atuado no meio da igreja. É verdade, pastor, é verdade, porque a minha Bíblia diz que desde quando a igreja foi instituída como igreja, Ele nos deixou uma palavra fiel. Ele disse o seguinte: aonde estiver muita gente famosa, os poderosos dessa terra, eu estarei lá. Foi isso que Ele disse, igreja? Foi? Ele disse: onde estiver, onde estiver, onde estiver, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Ei, 1, 2, 3, tem mais que 2, tem mais que 3, tem mais que 4, tem mais que 5,
Tem mais que 10, tem mais, tem mais. Ele está, 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 Ele está em nosso meio. Aí, eu quero te ver sentir a presença dele aqui conosco, a presença dele aqui conosco. Ele hoje não mandou anjo para vir resolver o seu problema, ele veio pessoalmente para dizer: eu vou atuar na tua vida, eu vou agir na tua vida, é o meu poder que é maior na tua vida. Levanta a tua mão ao céu e sinta a presença deste Deus aqui conosco. Sinta a presença de Jesus Cristo aqui conosco. Adore a este Deus, adore este Deus. Porque enquanto você vai adorando, os milagres vão acontecendo. Enquanto você vai adorando, os milagres vão acontecendo. Enquanto você vai adorando, o Senhor vai agindo, vai agindo, vai agindo, vai atuando, vai tomando o primeiro lugar na existência da sua vida, no curso da sua vida. Ele hoje está entrando no barco da tua vida, dizendo: filho, a partir de hoje você vai ficar do lado e eu vou ser o principal da tua vida. Eu vou mostrar o rumo certo, o caminho perfeito. E qual é o resultado disso? São as chuvas de bênção de Deus para a tua vida. Fecha os teus olhos comigo, eu quero orar ao Deus do céu por você hoje. Fecha os teus olhos comigo. Jesus, a tua palavra foi pregada. Se é verdade que o Senhor está conosco, eu peço, Senhor, humildemente, que o Senhor comece a visitar os seus filhos. E assim como uma noiva se alegra com a presença do noivo, os teus filhos comecem agora a se alegrar com a tua presença. A se alegrar com a tua presença. A se alegrar com a tua presença. É você com Deus agora. Se você é dele, você sente a presença dele. Se você é dele, você adora ele. Se você é dele, você sente esse calor que está do teu lado, é a presença dele. E se você está sentindo, abraça ele nesta noite e vai glorificando, e vai glorificando, e vai glorificando, e vai glorificando. Olha a presença marcante, a presença real, a presença constante, a presença daquele que não te abandona, a presença daquele que não te deixa. E quando ele vem, ele não vem sozinho, ele vem trazendo o Pai, ele vem trazendo o Espírito Santo, ele traz a sua comitiva angelical. Ele chega para destruir as forças da treva e trazer vitória para a tua vida. Aonde ele está a diferença, aonde ele está a diferença, vai sentindo. Aleluias, 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 aleluias. Oh, bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Pai, eu quero orar pela tua igreja nesta noite, porque nesta noite nós vencemos o cansaço, nós vencemos a fadiga. Tu sabes, ó Deus, como eu cheguei aqui para ministrar a tua palavra, Senhor, com o meu corpo cansado, fadigado, com o meu corpo enfermo, ó Deus, preocupado, mesmo não conseguindo ficar de pé, o Senhor me sustentou até o término desta palavra, porque ela é fiel. Sustenta a tua igreja e dá força àquele que está fraco, fortaleça. Vai sendo fortalecido. Olha a glória dele, olha a glória dele descendo, olha a glória dele descendo, olha a glória dele descendo aí. Aqui no púlpito tem a presença, 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 tem a presença. Eu estou sentindo, meu Deus, a presença. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Eu vou finalizar. Levante a sua mão ao céu comigo, só quem crê. Escute o que eu vou dizer agora. Me dá só um pouco de retorno aqui. Coloca na faixa 7 para mim, por favor. Mão direita ao céu levantada. Eu vou finalizar porque o tempo já vai. Meu Deus. Ele foi, mas continua agindo na igreja. Como, pastor? A Bíblia nos diz que no passado Deus falou através dos profetas, dos seus servos, dos seus vasos, mas nos últimos tempos falou-nos através do Filho.
E quando o Filho subiu ao céu, Ele escolheu um povo para continuar através dele agindo na humanidade. E quem é que Ele escolheu? Cada um desses crentes com a mão levantada, cheia da unção de Deus. É o transporte do meu Senhor nessa terra. Cada ato que o Senhor faz através da tua vida, cada louvor que sai do teu lábio, cada mensagem pregada através da tua vida, profeta. Meus amigos os poetas, cada vez que vocês louvam o Senhor, Deus está dizendo para a igreja: eu continuo agindo no meio da igreja. Cada vez que um crente é curado, ele está dizendo: eu continuo agindo no meio da igreja. Eu continuo agindo no meio da igreja. Cada vez que um crente é batizado com o Espírito Santo, ele está dizendo: eu continuo agindo no meio da igreja. Cada vez que um milagre acontece nesta terra, ele está dizendo: eu continuo agindo no meio da igreja. Dá lugar que é você que ele está usando. Dá lugar que é você que ele está usando. Sai da frente, inferno. A igreja vem na autoridade do nome de Jesus. Adora, 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 adora. Adalaba cheia, andava chovias. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra é fiel. Porque o Senhor é o Deus que tem sustentado a tua igreja. O Senhor é o Deus que tem fortalecido a vida da mesma. E até o arrebatamento nós não retrocederemos. Até o arrebatamento nós não pararemos de avançar. Até o arrebatamento nós vamos continuar proclamando que Jesus Cristo é Senhor. É Senhor. É Senhor. Se você pode, diga comigo nesta noite: é Senhor. É Senhor. Diga mais alto: é Senhor. É Senhor. É Senhor. É Senhor.